E agora, trazendo mais uma entrevista aqui na nossa bancada da Rio FM, direto de Brasília, um bate-papo esclarecedor com o senador Alessandro Vieira, ele que foi oficializado aí, né, gente, o coordenador da bancada federal de Sergipe, vai explicar pra gente todos os trâmites, toda a movimentação lá na capital federal, quais são as ideias, os projetos, como ele tem avaliado o governo Lula e, claro, o governo Fábio Mitidieri, que é o novato para gerir o estado de Sergipe. Tá no caminho certo? Como é que é isso? A gente vai conversar a partir de agora, vamos à entrevista. Entrevista. Bom dia, senador, bem-vindo a Rio. Bom dia, senador. Bom dia, é um prazer estar falando com vocês novamente. Olha que coisa boa, né? Trazer informações direto de Brasília para os nossos ouvintes que já podem participar. Gente, vocês podem mandar perguntas pelo 9870-0102, interagindo conosco, até porque tem muitos temas que são relevantes e podem fazer a diferença para o povo sergipano aqui no nosso querido estado de Sergipe. E eu já quero começar com essa indicação, né, de coordenador da bancada federal em Sergipe. Temos deputados federais, temos senadores, e o senhor é, digamos que o representante oficial de todos eles, o senhor que faz a liga, né, a ponta de um lado, a ponta do outro, do governo de Sergipe com o governo Lula, tratando o legislativo e executivo. Na prática, funciona assim? Sim, o papel do coordenador é articular junto ao governo federal e o estadual o cumprimento das demandas dos parlamentares. Então, do ponto de vista burocrático, todas as emendas, por exemplo, passam pela mão da coordenação, para a cobrança nos ministérios, para a garantia da execução. É um trabalho essencialmente de articulação e garantindo o espaço de cada parlamentar. O parlamentar tem sua independência, mas a coordenação da bancada tenta ajudar para que você tenha um resultado melhor para o nosso estado. Mas o senhor tem encontrado portas abertas, por exemplo, no governo federal, com a equipe de Lula? Sim, nós temos um excelente relacionamento. Você tem muitos ministros que são senadores e a gente tem já uma atuação de 4 anos em Brasília que gera credibilidade. As pessoas sabem que eu cumpro os acordos, que eu tenho palavra e uma postura muito firme em defesa de Sergipe. Então fica fácil negociar. Além disso, se soma o fato de não ter demandas pessoais. Então não tenho indicação para cargo, não estou pedindo nada para o governo, para mim, ou para o meu mandato, mas para Sergipe a gente tem que pedir tudo. Entendi. E nesse quesito, né, de pedir, de solicitar, de enviar projetos, é importante a somação da bancada, né, independente de sigla partidária. Lutar por Sergipe, senador. Falta muito tempo essa compreensão aqui em Sergipe, né? A política sergipana muitas vezes se perde em vaidades pequenas, às vezes em brigas, né, paroquiais. Isso prejudica o Estado. A bancada vai trazer, ao longo desses 4 anos, um volume de recursos altíssimo. Então é importante que você tenha articulação, desprendimento, para que as pessoas possam ter um melhor resultado na ponta. Se eu faço a dispersão dos recursos, cada um preocupado só com sua base eleitoral ou com sua próxima eleição, o resultado é muito menor. Mas se, por outro lado, eu faço uma articulação junto com o governo do Estado para projetos estruturantes, o nosso Estado tem condições de dar um grande salto. Sergipe tem algum facilitador, né? Claro que além desse diálogo, mas, por exemplo, a presença de um ministro sergipano, isso na prática, isso de fato ajuda mesmo? Sim, ficou muito claro que nós temos uma interlocução facilitada com a presença do Márcio Macedo num ministério muito próximo ao Lula. E da mesma forma, esses primeiros 100 dias mostraram que o governador Fábio Mitidieri também conseguiu um acesso muito positivo com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Isso tudo somado com a força da bancada tende a ajudar a Sergipe a destravar projetos importantes, seja na parte de infraestrutura, especialmente a questão da BR, né? Nós temos que finalizar essa novela que se arrasta há quase 30 anos, mas também projetos ligados ao mercado de gás, sim, onde você tem um potencial sergipano muito importante que tem que ser aproveitado rapidamente, até porque esse ciclo de combustíveis fósseis, gasolina, gás, isso tem um tempo para durar. Porque o mundo inteiro já busca alternativas fora disso. Então, a gente tem que ter a sabedoria de aproveitar esse momento, mas já construir um caminho para o futuro. É o que a gente torce, né? Aproveitar que o senhor falou aí no novo governador Fábio Mitidieri, que é um governo novo mesmo, né? Fechando agora a marca de 100 dias, e ele está fazendo um balanço dessas ações, o que é que já foi possível trazer para o povo sergipano, prospectar nesse início de mandato, à frente do Executivo Estadual. O que é que o senhor faz de análise, né? O governador Fábio Mitidieri está acertando até agora, está indo nos pontos certos? Eu vejo que é um governo muito mais próximo do eleitor, né, do cidadão, né? Você tem uma dinâmica muito intensa que o Fábio está colocando em prática.
Ele montou uma equipe mista, então você tem nomes novos, né? Gente que vem numa nova geração da política sergipana, e também alguns nomes mais antigos que vêm do grupo político. A gente não pode deixar de lado o fato de que Fábio pertence ao mesmo grupo de Belivaldo, que era o governador anterior. Essa soma de pessoas, se for bem gerenciada, vai dar grandes resultados para Sergipe, mas não é um desafio pequeno. Eu sempre falo para o governador Fábio Mitidieri que ele ganhou nas urnas o direito e a responsabilidade de liderar esse momento de renovação política de Sergipe. É uma geração que está indo embora, de Albano, de Jackson, de João, e um novo grupo que ocupa esse espaço numa faixa etária de 40, 45 anos e que tem a responsabilidade de tocar o futuro de Sergipe. O governador Fábio Mitidieri soube trazer para si, para a gestão, nomes técnicos, inclusive que estavam do seu lado, né, na sua base, muitos que fizeram oposição, inclusive na campanha, relembrando aqui a delegada Daniele Garcia, que depois também se somou no segundo turno, o próprio empresário, investidor Milton Andrade, que hoje, né, se oficializa aí como o líder maior, presidente da Agência de Desenvolvimento de Sergipe, para trazer indústrias, para trazer fábricas, para trazer investimentos de uma forma geral, geração de emprego e renda. Isso é um ponto positivo, é um aspecto positivo daquela questão que a gente precisa trazer nomes fortes, nomes bons, mesmo que em palanques separados. Sim, você tem que ter clareza de que Sergipe tem que ser maior sempre do que qualquer projeto individual. A gente já fez isso no segundo turno. Existiam 2 projetos no segundo turno e a escolha absolutamente majoritária do nosso grupo foi pelo projeto de Fábio. E dentro dessa construção você percebeu que existia espaço para ocupação de posições de secretariado, de agência, enfim. A deputada Kitty Lima, a ex-deputada Kitty Lima, assumiu a superintendência da causa animal, por exemplo. São pessoas vocacionadas para aqueles espaços, estão ocupando espaços onde são os melhores quadros disponíveis no Estado. E o governador fez essa inclusão e eu tenho certeza que vão gerar grandes resultados. Como eu disse, é um desafio muito grande você fazer uma gestão de renovação trazendo a carga do grupo antigo que continua acompanhando o Fábio. Alguns lugares você viu isso funcionar bem, mas é um desafio que vai exigir muito do governador. Eu espero que ele tenha sucesso nessa missão. E o senhor acompanhando sempre, né, a questão dos investimentos, das movimentações aqui em Sergipe. Claro, o senhor foi eleito para ser senador por Sergipe e é possível ajudar financeiramente o nosso estado? Como é que estão os encaminhamentos para as emendas? Como é que o senador, né, a gente sabe que o Senado tem condições de fazer isso, se volta para as prioridades do nosso estado? A gente teve uma luta muito grande de 3 anos para acabar com o orçamento secreto. Isso. O orçamento secreto gerava uma massa de recursos que não tinha controle. Ao acabar com o orçamento secreto, a gente abriu uma ampliação enorme de recursos que a bancada traz oficialmente, com transparência, para o seu estado. Então, a bancada de Sergipe vai trazer algo em torno de 3 bilhões de reais em 4 anos. Metade disso compulsoriamente para a saúde. Quer dizer, se você articular isso bem, você consegue fazer grandes coisas pelo estado. Sim. Nos primeiros 4 anos, nós articulamos e conseguimos tirar do nada, tirar do papel o Hospital do Câncer em Lagarto. Eu sempre sugiro, quem não tem a oportunidade de visitar, que visite, para conhecer a grandiosidade da obra, um grande aparelho de saúde e todo o SUS. Para atendimento SUS, vai ser um hospital modelo Norte-Nordeste. É possível fazer mais ainda nesses próximos 4 anos, porque o recurso aumentou. Então, existe uma potencialidade grande. Só o meu mandato, nos primeiros 4 anos, trouxe 257 milhões de reais para Sergipe. E a gente vai ter agora a oportunidade de fazer muito mais, porque os recursos, os valores cresceram. Nós temos agora um processo grande de votações importantes que tendem a gerar mais recursos para o Estado. O objetivo final da reforma tributária é esse, é dar mais recursos para os municípios, dar mais recursos para os estados, para que você possa ter uma gestão de maior eficiência. A gente espera que esses 4 anos de governo estadual e federal sejam 4 anos de crescimento econômico e de geração de emprego e renda. Olha, muita gente participando aqui. É importante essa passagem do senador Alessandro Vieira aqui pelo nosso programa, até porque são muitas as expectativas também relacionadas ao governo Lula e alguns projetos que estão sendo encaminhados, né? O Congresso está aí com várias expectativas, inclusive essa semana nós debatemos bastante aqui a questão do arcabouço fiscal. Eu vi que o senhor se manifestou. O que é que pensa o senador Alessandro Vieira sobre essa questão de teto de gastos, essa mexida na economia para esse ano de 2023? Para que você tenha previsibilidade na economia, você tem que ter alguma regra fiscal, né? Algum regime que garanta que você não tenha despesas além daquilo que você arrecada. O mecanismo que nós tínhamos em vigência é o teto de gastos.
Só que nos últimos 4 anos ele foi excepcionado em todos os anos, ou seja, é uma regra que não conseguia atender à realidade. Sim. A sugestão que foi apresentada, que é um mix de revisões de despesas, de aumento de arrecadação e uma banda de crescimento, ela está alinhada com aquilo que você tem de mais moderno na experiência internacional. A dificuldade desse modelo é a implementação, porque ele vai exigir que você tenha uma redução grande na sonegação e uma revisão de benefícios fiscais que hoje atendem os mais ricos. O Brasil é um país onde o pobre paga mais imposto do que o rico. Algumas vantagens, como por exemplo a tributação dos fundos privativos, que são de multimilionários, só existem no Brasil. Uhum. E não há nenhum motivo para você ter a manutenção desse tipo de vantagem. Só a revisão, vou lhe dar um exemplo concreto. Se você passa a tributar corretamente esses fundos exclusivos, a previsão de arrecadação é de 15 bilhões de reais. Quer dizer, é dinheiro que hoje fica no bolso desses multimilionários. Sim. E que deveria ser distribuído através de tributação. O arcabouço fiscal aprovado, e ele certamente será aprovado, ainda que com alguma modificação, e logo em seguida a aprovação da reforma tributária, são alavancas para crescimento. É uma reforma tributária que vem sendo discutida há muito tempo, ela começa na reforma do tributo sobre consumos e serviços, reduz distorções, aumenta a eficiência e tem uma expectativa de, em 10 anos, conseguir uma alavancagem de PIB de 10%. Então, é um primeiro passo. Eu espero e tenho insistido junto ao ministro Fernando Haddad que a gente avance também na tributação da renda. Eu preciso ampliar a faixa de isenção para aqueles que recebem menos e preciso criar novas faixas, novas alíquotas para quem recebe mais. A gente tem que fazer a distribuição de riqueza do Brasil através da tributação de renda, como se faz no mundo todo, e eu acho que existe espaço para aprovação dentro desse ano. Olha, então a gente vai ficar acompanhando daqui, até porque é um tema muito delicado, né? A gente acompanhou manifestações do mercado financeiro, dos especialistas, porque a sociedade precisa entender, né? Lá na ponta, o consumidor, o povão mesmo, o que é esse arcabouço fiscal e de que forma isso pode melhorar. Até porque a gente já vem discutindo há muito tempo a reforma tributária, a necessidade da gente cobrar realmente quem ganha mais, pagar mais, quem ganha menos, pagar menos. A gente tem um déficit muito grande, né? A Receita Federal está aí, a gente está na fase de declarar o imposto de renda e tem muita gente lidando com isso na pele. Nossa, eu tenho que pagar tudo isso, né? Eu ganho o suficiente, eu sei que quem é leal, quem é correto, paga seus tributos, paga seus impostos. Isso cria esse sentimento de revolta no trabalhador que paga dignamente seus impostos e aquelas grandes empresas superfaturadas que acabam sonegando, criando mecanismos, né? A gente precisa reduzir essa diferença, acabar com isso. É possível fazer isso, a reforma tributária caminha nesse sentido. Essa revisão do arcabouço fiscal, para a pessoa que está nos ouvindo entender, é muito simples, é como se você estivesse na sua casa. É uma regra para evitar que você gaste mais do que você ganha. Sim. Porque quando você gasta mais do que você ganha, você precisa buscar no mercado financeiro dinheiro. E quanto mais você deve, mais caro fica esse dinheiro. Os juros vão ficando cada vez mais altos. Você deve menos, os juros que você eventualmente tem que pagar são bem mais baixos. Essa é a função da regra fiscal. É garantir que a curva da dívida pública seja negativa, ou seja, que ela vá caindo ao longo do tempo. Tudo indica que vai ser possível ter essa aprovação e esse resultado. Repito, a execução não é fácil, a sociedade tem que acompanhar e entender. Entender principalmente que alguns grupos no Brasil são profundamente privilegiados por conta da sua força econômica, e é importante você ter esse manejo. A função do parlamentar sério, é escancarar isso, é mostrar, olha, essas vantagens são absurdas, elas não são legítimas, a gente tem que cortar para garantir que quem precisa mais possa ter uma vantagem, né? Ao mesmo tempo, a gente vai estar votando nas próximas semanas a MP do Bolsa Família. Sim. É uma reestruturação importante nesse programa. Estava muito solto? Estava muito bagunçado? Como é que estava isso? No primeiro pente fino, se não estiver enganado, 1,5 milhão a 2 milhões de benefícios cortados, que eram fraudes evidentes. Nossa. O formato, isso foi alertado ao longo do tempo. Eu sou vice-presidente da Frente Parlamentar Mista de Defesa da Renda Mínima, da renda básica. E a gente já apontava isso para o governo. Gente que não tinha direito recebendo Bolsa Família de forma ilegal, fraudulenta. De 1,5 milhão a 2 milhões e meio de pessoas, com certeza tem essa situação. Então você tem que fazer o pente fino para tirar quem não merece receber. Você tem que ajustar o benefício para que ele volte a cobrar com incisividade as contrapartidas, que é menino na escola, vacinação no tempo certo.
e fazer uma rampa de saída para essas pessoas, né? Você criar oportunidade de emprego. Eu apresentei algumas emendas nessa MP e uma delas vai garantir, se for aprovada, que mais 140 mil sergipanos sejam incluídos no programa. Eu estou trabalhando para repetir aquilo que eu fiz no auxílio emergencial, que é criar critérios claros e incluir mais gente. Quando você faz essa inclusão, é uma massa de dinheiro que vai para consumo. Sim. Aumenta a arrecadação, aumenta o emprego, faz a economia se movimentar. São mecanismos fundamentais a gente vê nessa economia moderna para fazer com que a economia gire. Foi isso que manteve o Brasil funcionando bem ao longo da pandemia. Sim, a gente tem que tentar repetir isso sempre com responsabilidade fiscal. É uma boa expectativa de quem tem um programa consistente e que no final desse processo, eu imagino que até o final do governo, uns 4 anos, a gente tem aí sim a chamada renda básica universal, que garanta para todos um patamar mínimo. De sobrevivência, né? E de consumo. E quando a gente fala de transferência de renda, não é dinheiro jogado fora. Não. Agora, com essas regras mais claras, o auxílio do Bolsa Família é uma mãe em condições de pobreza, que não tem acesso, né, a recursos. Ela vai receber aquele valor, vai comprar na vendinha da esquina, no bairro, vai consumir, vai ajudar aquele pequeno comerciante agora, com regras claras. A criança tem que estar na escola, a criança tem que estar vacinada. Então, a gente amarra isso vários aspectos econômicos, sociais, educacionais, de saúde, né? A gente precisa fazer com que uma medida, uma política de governo, seja uma política de Estado, né, senador? Exato. Nós conseguimos colocar na Constituição esse direito, está lá inserido, por emenda aprovada, salvo engano, em 21. A gente tem agora a garantia de um programa mais consistente. E quando você olha para a experiência internacional, você tem a clareza de que esse é um caminho necessário. Eu preciso garantir que as pessoas tenham um mínimo de qualidade de vida. Isso é essencial para a dignidade dessas pessoas, mas também é essencial para a economia, é essencial para a sociedade. Mas eu fiquei muito satisfeito, eu participei da cerimônia de lançamento do programa, relançamento do programa, e o próprio presidente Lula, que poderia ser o cara que ia estar em cima disso, enfim, capitalizando votos, enfim, é a menina dos olhos do PT e tudo mais, e ele foi muito objetivo na fala dele, muito mais do que os ministros que falaram antes, inclusive. Ele disse que o Bolsa Família não é solução para a vida de ninguém. Sim. Bolsa Família é uma coisa para resolver uma emergência. O que resolve a vida das pessoas é emprego. E a gente só gera emprego se a economia estiver girando. Então é uma soma de esforços. Eu vejo que é um momento positivo, especialmente no Senado. Você tem ambiente para votação. E a Câmara dos Deputados, ainda que tenha recebido uma grande renovação, com o passar dos meses, seguramente os parlamentares vão entender a realidade e vão entender a necessidade de você ter grandes programas de estruturação para alavancar a economia brasileira. Que o senhor ainda acompanha assim, muita oposição criticando esse novo movimento, né, na área social, que a gente teve uma parada considerável, né, nesse aspecto dos programas sociais, no andamento do nosso país. Ainda tem uma oposição ainda muito dura em relação a isso, de não aceitação? Você sempre tem alguns políticos que não descem do palanque, né? Eles continuam com a mentalidade de uma campanha eleitoral onde você tem um adversário e você tem que vencer. O que a gente tem feito em termos de trabalho, conversando com os colegas, especialmente os colegas que estão começando o trabalho na legislatura, é que entendam logo que a campanha acabou e que você tem agora que trabalhar pelo seu estado, pelo seu país. E isso passa por construir soluções. Então a gente tem que sentar na mesa, inclusive com os adversários, e construir caminhos. Eu não posso ficar esperando 4 anos, jogando pedra, criticando, para depois, numa eleição, tentar ter uma vantagem. Sim. Então, as pessoas perguntam muitas vezes o porquê do apoio à gestão que o governador Fábio vem fazendo aqui. O Estado de Sergipe precisa de um governo que funcione. Então, a gente tem a obrigação de dar o apoio, criticar naquilo que for fora do que a gente entende correto, mas, fundamentalmente, dar um apoio, apresentar, enfim, sugestões, soluções, para que possam ser implementadas. A gente tem que melhorar a vida das pessoas. E só se faz isso pela política. E isso é urgente, né? Não vamos esperar a melhoria da economia, melhorar as coisas caminharem, a gente precisa agir, até porque a roda vai girando exatamente nesse sentido. Transferência de renda, as pessoas vão comprar, o supermercado vai ser movimentado, né? Tudo isso a gente vai agregando valor. Olha, muita gente participando aqui da nossa entrevista, mandar um abraço para o Márcio Ribeiro do Marcos Freire 2, parabéns, senador, sou seu fã, gosto muito do seu trabalho, obrigada. Pessoal que nos acompanha lá na Travessa Brasil, bairro América, obrigada pela audiência. Pessoal do Conjunto Augusto Franco, bairro Farolândia, Soledade, ou seja, Zona Norte, Zona Sul de Aracaju, sempre interagindo. E aí tem uma pergunta aqui do Carlos Leite, o senhor que está diretamente em Brasília, acompanhando toda a movimentação, né, de todos os processos
processo do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, o senhor acredita que ele vai ficar inelegível? É um caminho muito provável, considerando a quantidade e a gravidade dos processos pelos quais Bolsonaro vai responder. Em particular, está chamando a atenção o crescimento de provas no sentido da interferência da máquina pública para tentar reduzir ou impedir a votação dos nordestinos. Isso é muito grave. É absolutamente inaceitável. Você tem problemas que são de ordem moral, de ordem pessoal, como, por exemplo, ficar com joias de 16 milhões de reais fingindo que é um presente pessoal. Isso, claro que é crime, mas mais grave ainda são os atentados contra a democracia. Todo brasileiro tem direito ao seu voto. Todo brasileiro tem direito à sua escolha. E ficou muito claro, e as provas vêm se avolumando no sentido de que houve uma interferência federal para tentar reduzir o deslocamento ou dificultar o deslocamento do eleitor sergipano, especialmente no estado da Bahia. O estado da Bahia que nós sabemos que matematicamente foi decisivo para a eleição de 22. Então, se isso tudo se confirmar, e a tendência sim é de confirmação. As provas materiais estão chegando agora. Cada vez mais. Você tem deslocamento de ministro, você tem reuniões, você tem mensagens, você tem dinheiro gasto, né? A PRF gastou R$1,5 milhão em bloqueios no dia da eleição. Então, não há justificativa para que isso tenha acontecido. Você teve os atos do 8 de janeiro, uma tentativa de golpe de Estado. Essa tentativa de golpe de Estado era em benefício de Jair Bolsonaro. Existiam atos preparatórios nesse sentido, uma minuta de golpe apreendida na casa do ex-ministro da Justiça, secretário de Segurança Pública do DF, Anderson Torres. Então são vários fatos muito graves que vão se somando. E eu lamento muito porque Bolsonaro é um político que concentrou e concentra ainda a esperança de milhões de brasileiros. E aparentemente não se colocou à altura desse desafio, dessa responsabilidade, que é você representar as pessoas. Eu fico triste, mas ao mesmo tempo faço um apelo para que cada eleitor acompanhe os fatos, busque se informar adequadamente e continue fazendo suas escolhas dentro do seu campo ideológico. A ideologia não é um problema no Brasil. O problema no Brasil é falta de honestidade, é falta de gestão pública bem feita. Se eu tenho um parlamentar de esquerda ou de direita, mas se são qualificados, eu consigo sentar e conduzir para uma solução. Mas quando a gente é desqualificado ou mal intencionado, fica impossível. Então, infelizmente, acredito que sim, o presidente Bolsonaro deve ser, em algum momento, declarado inelegível, mas o seu campo político vai ter candidato, vai ter espaço, sim. E a democracia segue seu rumo. Não é o fim, rumo. Por exemplo, do PL, ou da agremiação, ou das alianças, né? Agora, o que eu estou acompanhando de movimentação é de que o que for crime precisa ser julgado como crime, né? Independente da manifestação popular, né? Fato não se contesta, né? Com provas aí estão cada vez mais robustas. Infelizmente, é o caminho que está se apontando, né? A gente sempre prefere que as coisas se resolvam pelo voto, mas quando você tem um cometimento de crimes nessa gravidade, especialmente essa questão do ataque à democracia, isso tem que ser severamente punido para que não se repita. Com todos os defeitos, a democracia nos permite fazer uma alternância de poder. Então, aquele que não estiver satisfeito com o governo atual, daqui a 4 anos tem a oportunidade de escolher um outro modelo, um outro candidato. E isso a gente só tem na democracia. A gente não pode abrir mão desse valor. A gente já viveu pelo menos a gente que tem um pouco mais de idade, conhece a realidade de uma ditadura e isso é inaceitável. É verdade, que isso não volte nunca mais. Olha, o WhatsApp da Rio não para, 98700102, você pode interagir, mandar perguntas, inclusive a Lina Araújo do Bairro Industrial, gostaria que o senhor falasse sobre a nossa polícia, né? Foi uma pauta muito forte na campanha, todos os candidatos falaram sobre a questão da periculosidade e o candidato eleito Fábio Mitidieri se reuniu, inclusive, com o movimento Polícia Unida, a delegada Catarina, que inclusive hoje é deputada federal, nos representa lá em Brasília, assinou, ela disse que foi uma espécie de madrinha, né? Então ela tem uma corresponsabilidade nisso, em trazer a possibilidade da periculosidade para a polícia sergipana. O senhor tem acompanhado isso? Até porque o senhor é delegado de carreira, também faz parte da segurança pública. E o que é que temos de positivo? Há uma esperança mesmo que esses policiais sergipanos recebam? Sim, existe um compromisso já assegurado pelo governador em campanha e já eleito. As reuniões estão em andamento e você deve ter a concessão do aumento linear para todo o funcionalismo, inclusive para a segurança pública, e o pagamento da periculosidade para todas as forças policiais. Então, são os pleitos que eram historicamente apresentados e que serão atendidos. A formatação disso deve sair nas próximas 2 ou 3 semanas.
Tá aí, então vamos acompanhar. Lina Araújo, obrigada pela participação, né? As pessoas cobrando exatamente tudo que foi promessa, proposta de campanha, porque na prática a gente sabe que o governo faz as análises, observa o orçamento, que uma coisa está fora, outra está dentro, mesmo sendo um grupo aliado, né? Um grupo político aliado, porque a gente saiu de Belivaldo Chagas, ex-governador de Sergipe, para Fábio Mitidieri, que foi o sucessor, né? Foi um agrupamento apesar da gente ter essa mistura, como a gente começou a entrevista hoje, em que o governador Fábio Mitidieri sabidamente pegou alguns técnicos e políticos de outros agrupamentos. E aí, aproveitando essa pauta política, senador, 2024 está batendo a porta, né? A gente não tem muito como fugir aí da questão das eleições municipais. Todos os municípios brasileiros vão passar por uma eleição. E aqui em Aracaju a gente já sente as movimentações. Eu já conversei com vários políticos sergipanos que sentaram aqui nesta mesma cadeira, se colocando à disposição, a exemplo do nosso colega comunicador e vereador de Aracaju, Fabiano Oliveira, o próprio Nitinho, que também é vereador, se coloca à disposição, e aí foram surgindo vários outros nomes, né? Será que a deputada federal Yandra de André vai concorrer à Prefeitura de Aracaju ou o município de Nossa Senhora do Socorro? Quais são os nomes que estão sendo ventilados por aí, né? A gente tem também a possibilidade do Belivaldo Chagas, será ser um candidato à Prefeitura de Aracaju, disse que queria descansar, não queria mais saber de política, mas já está retornando aí ao cenário, inclusive com a presidência do partido dele, o PSD, aqui no estado. E o senhor, com seu agrupamento, já tem conversado, já tem pensado em algo para a Prefeitura de Aracaju, uma campanha puro sangue, uma aliança? Vocês conversam sobre isso? Não, a gente vem ainda ajustando o agrupamento para essa nova realidade, onde você tem uma atuação em parceria com o governo do estado. O que nós temos de definição é a candidatura do deputado Samuel Carvalho para a Prefeitura de Nossa Senhora do Socorro. Sim, esse com é um apoio projeto do senhor que já está bem estabelecido. E em Aracaju a gente vai sentar e conversar. Quando você olha para as votações anteriores, você sabe que o nosso agrupamento é um dos mais fortes na capital. Então é preciso ter esse respeito à realidade eleitoral, a discussão de nomes e o ajuste de forças. O que nós queremos é uma gestão que seja técnica, que seja honesta, que seja competente para resolver gargalos que estão aí há muito tempo. Nós temos problemas na saúde e na questão de transporte público que não foram resolvidos por Edivaldo. Certo. Edivaldo tem bons acertos em algumas áreas, mas ainda falta resolver problemas que ele teve muito tempo, mas não conseguiu. Então a gente espera participar dessa discussão, mas com calma, sem nenhum tipo de afobamento. Acho que tem tempo para conversar com todos e escolher a melhor alternativa para apresentar os sergipanos, aos aracajuanos nessa situação e garantir essas candidaturas que são para a gente prioritárias. O Samuel já tem uma definição, e se o deputado Geórgio Passos confirmar a intenção de pré-candidatura em Riberópolis, naturalmente vai ter todo o nosso apoio. O senhor acredita que seja um nome, né? Um bom nome, inclusive. Extraordinário. Fazendo esse recorte, né? O deputado estadual Geórgio Passos é um excelente opositor, né? Na Sim. bancada de oposição aqui, líder da oposição, faz um trabalho sério, né? Não é oposição por oposição, vamos criticar por criticar. Ele estuda a pauta, ele vai em busca do tema, ele traz realmente as impressões e a parte técnica, oficial daquilo que ele está falando. Então, certamente, poderemos ter Geórgio Passos candidato à Prefeitura de Riberópolis. Se for da vontade dele, do agrupamento dele na cidade, vai ter todo o nosso apoio, o apoio de quem a gente puder puxar para esse palanque. É um homem honesto, sério, muito trabalhador, e tenho certeza que como prefeito também fará um extraordinário trabalho. Mas não há nenhuma ventilação ainda do nome para Aracaju? Ainda depende de muita conversa? Não, nenhum nome passa pela mente ainda. É preciso conversar bastante, ter clareza do apoio às candidaturas dos vereadores, ampliação da bancada de vereadores. Nós temos hoje 2 excelentes quadros, que são Sheila Galba e Ricardo Marques. É preciso engrossar essa bancada, aumentar essa bancada, sempre levando gente que tenha qualidade para o debate. A Câmara de Vereadores de Aracaju ela pode fazer muito mais do que ela faz hoje. Existe um potencial ali de fiscalização da prefeitura, de apresentação de projetos, que não é tão explorado. Tanto que você percebe, quando você tem uma pessoa de um perfil um pouco mais diferente, como o Fabiano Oliveira, como o Ricardo Marques, existe um destaque muito grande. Sim. Então a gente tem que levar isso em consideração e tentar trazer mais nomes para essa jornada política. A política, repetindo um ex-presidente americano, ela deve ser uma corrida de revezamento. Você cumpre sua etapa, você chama a gente para ajudar nessa corrida e passa o bastão. Eu não acredito e não vejo funcionar nunca essa história de gente que quer ficar eternamente no poder.
os mesmos nomes, com as mesmas práticas. Isso não funciona, isso faz mal para o Estado. E uma das nossas missões na política seguramente é encontrar novos nomes e trazendo, você citou alguns, como Daniele, como Milton, e outros tantos que a gente possa ajudar a fazer um crescimento político. Será que é possível levar Daniele Garcia para mais uma tentativa? Ou o senhor acredita que é algo a se analisar com o grupo mesmo, diante do desgaste do nome? Ela foi muito bem votada, né? A gente acompanhou, se apresentou agora com sua candidatura nessa última eleição, para representar o nosso estado lá em Brasília, como candidata à Prefeitura de Aracaju, também bateu na trave, mas não há um desgaste do nome, ou o senhor acredita que isso vai, pelo contrário, se fortalecer agora que ela está secretária de Políticas para as Mulheres no estado de Sergipe? Eu estive conversando ontem com Daniele, por coincidência, o foco dela é fortalecer o trabalho na secretaria, uma secretaria que foi criada agora, tem muita coisa para fazer, para construir, mas sempre vai ser um nome muito forte. Sim. E que tem sua autonomia de decisão, que provavelmente vai acontecer uma rodada longa de conversas desse grupo e também com a participação do governo do estado, para que a gente possa ajustar nomes para mais adiante. Olha, estou vendo que vem grandes alianças por aí, hein? Prefeitura de Aracaju, eleição municipal do ano que vem promete, 2024, batendo a porta, porque a gente sabe que as conversas começam bem antes, porque o nome precisa ser um nome que caia no gosto popular, que as pessoas entendam, que as pessoas conheçam o trabalho, acompanhem, né? Por isso que vocês já fazem esse trabalho estrategicamente de conhecer, de lidar com os candidatos, para que lá na frente, né, na eleição de outubro, eles possam ter uma visão mais ampla do eleitorado e o eleitorado também do candidato. Para fechar, esteve conversando com Milton Andrade sobre a Agência de Desenvolvimento de Sergipe, de que forma o senador pode ajudar nessa parceria para que a gente tenha, né, investimentos, para que a gente tenha geração de emprego e renda no nosso estado de Sergipe com a criação da agência. Sim, a gente conversa constantemente. Milton, além de ser um parceiro político, é um grande amigo. A Agência de Desenvolvimento estava também no nosso plano de governo, foi um grande acerto do Fábio em fazer essa criação. O estado de Sergipe ganha um potencial de trazer mais empresas, mais geração de emprego e renda para cá, e ao mesmo tempo canalizar energia para os projetos estruturantes com a força do governo. Então, um exemplo concreto, a gente está trazendo pela força do mandato recursos para fazer a chamada adutora do leite, né? A expectativa é que essa adutora garanta ali para a região de Santa Rosa do Hermínio, Nossa Senhora da Glória, uma duplicação na capacidade da bacia, com impacto gigantesco do ponto de vista de geração de emprego e renda. São projetos estruturantes que são possíveis de fazer dentro da nossa capacidade financeira, e a Agência de Desenvolvimento se soma nisso. Sim. Em identificar e potencializar os projetos que efetivamente vão deixar um legado para os sergipanos, que vão deixar uma esperança de um futuro mais próspero, com mais renda, com mais emprego. Acho que é uma boa soma. E tenho muita confiança na capacidade de Milton para executar esse trabalho. Tá aí, a gente vai ficar aqui na torcida, né? Quanto melhor, melhor, né, gente? Sempre. Não é quanto melhor, pior, não. A gente tem que torcer para a Sergipe dar certo mesmo. Agradecendo a presença do senador Alessandro Vieira, aqui na Rio FM, que já chegou para passar a Semana Santa com a família, né, senador? Já, sim. Hoje a gente tem uma agenda relativamente longa de trabalho, mas depois descanso. A gente costuma ir para um sítio lá em Estância, fica escondidinho, boa. Sem internet, e descansa um pouco. Eita, é isso que a gente precisa, ficar off, hein, gente? Esse negócio de online acaba com o juiz da gente, é muito trabalho. Quanto mais a gente entra, né, para dar uma espiadinha no telefone, no WhatsApp, nas redes sociais, mas a gente não consegue sair, a gente fica aprisionado, né? Impressionante como a gente está muito codependente disso, né? Responder de imediato, as pessoas cobrando, e o senhor que tem a função pública, sim, mais ainda, hein? Obrigada, Laís, obrigada a toda a assessoria do senador Alessandro.